Pedro, vamos falar sobre a situação de Sérgio Conceição. É uma incógnita para toda a gente se segue ou não. Na cabeça dele já está decidida. Vamos por partes. Qual é que é para já a sua situação contratual? A 2 dias das eleições do dia 27 de abril, o Sérgio renovou o contrato com o Porto por mais 4 anos, portanto até 2028, e falta saber se de facto se este contrato vai ser levado até ao final ou se vai ser interrompido já agora. O Sérgio deixou uma pista na conferência de imprensa pré-final da Taça de Portugal, dizendo que mesmo que saia não vai exigir um tostão ao Futebol Clube Porto. Julgo que por aquilo que nós conhecemos sobre o Sérgio é algo que faz sentido, bate certo com a personalidade dele. É um homem que felizmente para ele também está bem na vida financeiramente, não precisa de se calhar levar até ao final, até ao limite, esta ligação que foi feita de uma forma, quanto a mim, desadequada, mas vamos ver aquilo que nos traz esta semana e os próximos dias, porque vai haver de facto uma conversa, temos essa informação, entre amanhã e quarta-feira entre André Vilas-Boas e o Sérgio. E o que é que tem afirmado Vilas-Boas sobre o Sérgio Conceição durante a sua campanha? É uma conversa já de há muito tempo, mas quais é que são as principais ideias que ficam dessa campanha? O André percebe-se que tem sido muito cuidadoso a falar sobre o Sérgio Conceição. Primeiro, julgo eu, porque entendia que a equipa tinha ainda uma Taça de Portugal para conquistar e tentou perturbar o menos possível o ambiente com o Sérgio e com o balneário do Futebol Clube Porto. Depois, acho que é importante também recuarmos um bocadinho e vermos aquilo que o André dizia quando ainda era pré-candidato às eleições. O André sempre defendeu o Sérgio Conceição, mesmo naqueles momentos em que os resultados não eram muito positivos, porque percebia que o enquadramento económico do clube prejudicava também o trabalho da equipa técnica. Só que a verdade é que os meses foram passando, as eleições, o período eleitoral iniciou-se e a partir daí o Sérgio Conceição teve 3, 4 aparições simbólicas ao lado de Pinto Costa, que terão desgostado naturalmente André Vilas-Boas, que entendia que neste período o Sérgio não se devia ter manifestado. A gota d'água, claramente, foi a renovação contratual oficial a 2 dias do sufrágio, que caiu muito mal na lista B, que era liderada por André Vilas-Boas e que provavelmente também terá limitado aqui um bocadinho o desejo de André continuar com o Sérgio. Não só ontem, mas durante esta semana, que Sérgio Conceição, antes do título e pós o título da Taça de Portugal, foi falando um bocadinho e deixando algumas pistas sobre a decisão que já teria tomado. Que indicações é que tu notaste, especulando bastante sobre isso? O que é que tu achas que vai acontecer? Eu acho que é pacífico nesta altura dizer que todos nós sentimos que o Sérgio Conceição vai sair do Futebol Clube do Porto. É isto que ele tem deixado nas entrelinhas, mesmo em algumas reações no banco de suplentes, mesmo ontem quando é expulso, depois vai para aquela zona ali no estado do Jamor, entre os bancos e as bancadas, em que a expressão dele denunciava de facto que algo estava a terminar naquele dia e, portanto, se me permites a especulação, não tendo qualquer informação privilegiada nesse sentido, parece-me que o Sérgio Conceição acabou ontem o seu trabalho como treinador do Futebol Clube Porto. No entanto, como nós sabemos, no futebol profissional as surpresas estão sempre ao virar da esquina e, portanto, não coloco completamente de parte a continuidade do Sérgio, sendo que também tenho a informação que da parte de André Vilas-Boas, de facto, se sente que o ciclo acaba aqui. E estará dependente dessa conversa, sendo que Sérgio parece ter deixado um bocadinho também a sua personalidade ao dizer que ele é que vai tomar a decisão e não vai querer esperar por outras decisões. Para trás fica um treinador que já tem afirmado isso também, entrou num período difícil, percorreu um período difícil do Porto, não só economicamente, mas também de outros campos. O que é que deixa para trás Sérgio Conceição? Eu estava aqui a recorrer à minha cábula porque, de facto, tive essa curiosidade e o 0-0 felizmente tem estas respostas todas e fui pesquisar há bocadinho quem era o treinador do Futebol Clube Porto com maior aproveitamento pontual na sua passagem pelo clube. Tinha a ideia que era o Sérgio Conceição, mas não. Ele é apenas, e este apenas vai, entre aspas, naturalmente, o 4º treinador nesta lista. Curiosamente, o treinador com melhor aproveitamento pontual na passagem pelo Dragão, e eu coloquei aqui o número mínimo de 10 jogos pelo menos, é o André Vilas-Boas, que tem um aproveitamento de 84,48% na época de 2010-2011. Lidera esta lista, seguido pelo Dorival Illustrich, um treinador famoso nos anos 50 e 60, o Rei Artur Jorge, e depois aparece o Sérgio Conceição, de facto com um aproveitamento muito bom também, de 72,22% nos 7 anos de ligação ao Futebol Clube Porto. É, isso sim, o recordista no número de jogos, com 300
e 78 jogos oficiais no banco azul e branco, estamos a contabilizar mesmo aqueles jogos em que ele não esteve no banco, por ter sido 25 vezes expulso, mas é de facto um nome que fica, julgo eu, gravado a letras de ouro na história azul e branca, até por ter conquistado 11 troféus, 3 deles campeonatos nacionais. Colocando-nos um bocadinho na pele de comentadores, André Vilas-Boas, em termos de números, é o que tem mais aproveitamento numa só época. Exatamente. O Sérgio alargou isto para 7. Pode ser, até pela conjuntura que ele falou na sua despedida ou suposta despedida, talvez o treinador salvador deste último Futebol Clube do Porto de Pinto da Costa. Sim, o enquadramento económico do Futebol Clube do Porto nos últimos 10 anos, portanto, alargo mais um bocadinho este ciclo, é muito mau. Chega a ser trágico em algumas linhas, porque de facto o clube degradou-se sobremaneira nesta última década. O Sérgio, principalmente na primeira temporada, em que ele chega e não consegue fazer nenhuma contratação, julgo que apenas chega um guarda-redes do Vaná, do Feirense, é a única contratação que ele faz naquele primeiro ano, consegue de facto ter um aproveitamento daquele plantel que na altura não era previsível. E isso deve-se, acima de tudo, a um perfil muito peculiar do Sérgio, que falha em muitas áreas, na área emocional, do controle, do comportamento, muitas vezes no banco de suplentes, mas de facto consegue retirar da sua equipa tudo no dia-a-dia. Espreme a laranja até ao final. Não é? Exatamente. Obviamente, depois também há outro lado do desgaste. Trabalhar com o Sérgio Conceição não é fácil. Teres todos os dias ao teu lado um homem que te exige o máximo de ti, se calhar nem sempre com os melhores modos, digamos assim, porque o Sérgio enerva-se muitas vezes. Ainda ontem falava sobre a relação dele com o Taremi, que o enervava muitas vezes no dia-a-dia. Portanto, é um treinador também que desgasta. De qualquer maneira, julgo que no balanço final destes 7 anos a nota tem que ser muito positiva.